A dubiedade de Jair Bolsonaro assusta a sociedade brasileira, a comunidade internacional e os investidores estrangeiros, disse Dias Toffoli numa videoconferência com magistrados. As palavras do presidente do Supremo surpreenderam Bolsonaro e seus generais. Foram entendidas como uma espécie de aviso, podem funcionar como estímulo para uma trégua entre executivo e judiciário, ou podem acirrar o confronto entre os dois poderes. É sobre isso que falaremos aqui no nosso encontro semanal no canal do UOL. Bolsonaro conseguiu a façanha de unir os ministros do Supremo. Disseminou-se na corte a impressão de que o presidente da República atrapalha o combate à pandemia. Além disso, age como se desejasse acender o pavio de uma crise institucional. Deseja-se conter eventuais arroubos. Nesta quarta-feira, 10 de junho, vai se descobrir o tamanho da unidade do Supremo. O plenário da Corte avalizará o inquérito sobre fake news, que investiga a engrenagem de ofensas e notícias falsas mantida pelo bolsonarismo nas redes sociais. Querem destruir a minha imprensa, diz Bolsonaro na intimidade. Esse inquérito nasceu torto. Tinha outros alvos, foi aberto por Toffoli no ano passado, de ofício, atropelando a Procuradoria-Geral da República. Alexandre de Moraes foi escolhido como relator do inquérito sem sorteio. Derrapou logo na largada, censurando uma notícia sobre o Toffoli na revista eletrônica Cruzoé. Articulava-se no Supremo o enterro do monstrengo jurídico. Agora, esboça-se no plenário uma maioria favorável à continuidade da anomalia com ajustes. Bolsonaro não se conforma. No aviso que enviou ao Planalto, nessa segunda-feira, durante encontro virtual com juízes, Dias Toffoli declarou que o Brasil vive um momento dramático. Em meio à crise sanitária, não há espaço para confrontos desnecessários e artificiais, ele declarou, referindo-se diretamente a Bolsonaro. Noutra videoconferência, Gilmar Mendes ecoou Celso de Mello, reafirmando a analogia que o decano do Supremo construiu dias atrás para vincular a atual situação brasileira com a conjuntura que mergulhou a Alemanha no nazismo. Uma comparação que deixa Bolsonaro e os generais do Planalto enfurecidos. Horas depois das manifestações de Toffoli e de Gilmar, Alexandre de Moraes, que Bolsonaro vê como um grande desafeto, ordenou ao Ministério da Saúde que dê meia volta na pedalada sanitária que sonegou ao país dados sobre o número de mortos do coronavírus. Um pouco antes, Celso de Mello prorrogou por mais 30 dias o inquérito sobre a interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal, denúncia de Sérgio Moro. Nos próximos dias, a investigação encostará em Flávio Bolsonaro, o 01. Todas essas novidades voltaram a eletrificar as relações entre o Palácio e o Supremo. A simultaneidade de gestos e declarações deu a Bolsonaro uma sensação de cerco judicial. Tudo emoldurado pelas palavras de Toffoli, que foram, na verdade, uma resposta atrasada a provocações do próprio Bolsonaro. De licença médica, o presidente do Supremo não teve a oportunidade de reagir, por exemplo, quando o Bolsonaro, língua em riste, afirmou que a Polícia Federal não cumpriria mais ordens judiciais absurdas, como as batidas de busca e apreensão em endereços dos seus apologistas. Acabou, porra! Vociferou Bolsonaro enquanto Toffoli estava hospitalizado. O Supremo e Bolsonaro vivem as turras, não é de hoje. Os ânimos da corte e o palavreado do presidente da República dão a impressão de que uma ruptura institucional pode acontecer a qualquer momento. Mas a conjuntura é marcada por um vai e vem que impõe à cena uma certa ponderabilidade cômica. Os dois lados se colocam numa posição muito parecida com a do sujeito valentão, que diz que vai quebrar a cara do outro, mas leva tanto tempo para levantar da cadeira que acaba comprometendo a seriedade da cena. É isso. Até a próxima. Qual?